Boa noite, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias comigo em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 6. Apocalipse, capítulo 3. A gente vai ler do primeiro versículo ao versículo de número 6. Quero convidar os irmãos, à medida que forem achando o texto, a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, do primeiro verso ao verso de número 6. Diz o texto: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto, que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor assim será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Ti, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor ilumine a Tua palavra aos nossos corações, que as verdades contidas nesse texto, as verdades aqui tratadas pelo Senhor, possam ser aplicadas nas nossas vidas, e que a gente possa retornar às nossas casas, ó Deus, desejosos de viver para a Tua glória, de tal forma que o Seu nome seja exaltado em todos os instantes, em todos os momentos. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a leitura do texto, como também a exposição da Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, essa é a quinta carta, a quinta igreja do Apocalipse. Até agora nós já vimos 4, e hoje eu pretendo, de forma sucinta e objetiva, tratar da igreja de Sardes. Mas antes de fazê-lo, permita-me explicá-lo como era de fato a igreja de Sardes, ou a cidade de Sardes, melhor dizendo. Sardes ficava situada numa rota comercial importante no Vale do Hermo, com a parte superior dela, chamada Acrópole, a quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. Além do mais, Sardes era uma cidade muito próspera, era uma cidade rica. Em parte, essa riqueza se devia ao ouro encontrado no Pactólos, um ribeiro que passava pela cidade. A cidade antiga de Sardes fazia parte, ou fez parte, do reino lídio, e era uma cidade com grande produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, o que por conseguinte fez com que essa cidade se transformasse numa cidade extremamente rica e próspera. A glória de Sardes estava no seu passado. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C. e viveu o seu tempo áureo nos dias do rei Creso, e fora, segundo os
arqueólogos, uma das cidades mais magníficas do mundo neste tempo. Portanto, era uma cidade, ou fora uma cidade sublime. Ela estava situada no alto de uma colina. Ela era uma cidade cercada por muros, fortificada, e ela tinha a sensação, ela desenvolvia, ela nutria esse sentimento de que ela era uma cidade imbatível e inexpugnável. Os moradores de Sardes durante muito tempo carregaram essa ideia de que ninguém poderia derrubar os seus muros, nem tampouco ninguém poderia entrar nos seus domínios. Na verdade, essa cidade, ela era extremamente orgulhosa e, de certa forma, os moradores eram arrogantes e autoconfiantes na capacidade que ela tinha de se proteger dos seus adversários. Todavia, essa cidade orgulhosa, soberba, caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., quando este a cercou por 14 dias. A história diz que quando os soldados estavam dormindo, Ciro com seu exército penetrou por um buraco na muralha, por uma falha na muralha. Na verdade, o único lugar vulnerável que tinha em todos os muros de Sardes, e a dominou de tal forma de que eles vieram a sucumbir. É por causa da autoconfiança, digamos assim, e a falta de vigilância naquele momento, a cidade caiu. Quando o Senhor Jesus, por exemplo, se dirige à cidade e fala que ela precisava ser vigilante, os moradores de Sardes entendiam muito bem o recado, pelo fato de que eles compreendiam e discerniam de que, por não terem sido vigilantes, essa cidade tinha caído há tempos passados. Ela foi reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele. Essa divindade era, de certa forma, uma padroeira daqueles que lá viviam, e a ela era acreditada um poder especial de restaurar vidas aos mortos. Os moradores de Sardes acreditavam que essa deusa, ela era capaz de dar vidas aos mortos. Mas o interessante é que o Senhor contrapõe-se a essa afirmação entre linhas, dizendo que a igreja estava morrendo e que só Jesus podia dar vida a elas. No ano, melhor dizendo, 17 depois de Cristo, Sardes parcialmente foi destruída por um terremoto, sendo reconstruída um pouco depois pelo imperador Tibério. A cidade também tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade que a invadiu e também a decadência que tomava conta dela. Quando João escreveu essa carta, Sardes ainda era uma cidade rica, mas completamente degenerada. A sua glória estava no passado. Na verdade, ela ainda vivia daquela glória. Ela achava que estava viva, mas na verdade ela estava morta. Ela achava de que ela ainda possuía as belezas do passado, quando na verdade ela não tinha as mesmas belezas que ela outrora desfrutara e experimentara. Na verdade, os habitantes de Sardes estavam absortos numa vida de luxúria e de prazer. A igreja de Sardes, em contrapartida, não produzia nenhum tipo de mudança, nem tampouco transformação na sociedade, pelo fato de que ela era um tipo de sal, digamos assim, sem sabor, ou uma candeia escondida que não iluminava. Para terminar, a deusa principal nesta época em que esta carta foi escrita era Ártemis. E o templo que tinha em Sardes foi considerado um dos 7 maiores templos gregos do mundo conhecido, mais que o dobro do tamanho do Paternum. Ártemis foi conhecida, ou era conhecida, como Diana pelos romanos, a Diana dos Efésios. Ela era chamada filha de Zeus e gêmea de Apolo. Ela era a deusa da caça, da lua e da fertilidade, e era essa deusa que governava e que dirigia, de certa forma, a adoração, ou que recebia a adoração por parte dos moradores daquela cidade. Considerações feitas,
entendendo um pouco da cidade, vamos ao texto. O texto que nós lemos começa com o Senhor dizendo: eu conheço as tuas obras. E é interessante a gente perceber que não foram uma ou duas cartas, mas muitas cartas em que o Senhor, dirigindo-se à igreja, disse o seguinte: eu sei quais são as suas obras. Na verdade, eu sei aquilo que vocês têm feito. Eu sei da forma que vocês têm se postado, da forma que vocês têm se posicionado. Eu conheço, na verdade, a espiritualidade de vocês. Eu sei o que vocês fazem entre linhas. Eu sei o que vocês fazem no oculto. Eu sei aquilo que vocês têm produzido e aquilo que vocês têm deixado de produzir. O que nos mostra, mais uma vez, a ideia, o texto nos traz a ideia, mais uma vez, da onisciência de Deus e da onipotência, do conhecimento de Deus, daquele que tudo pode na vida de todos aqueles que estão sob ele. E o texto nos mostra de forma absolutamente clara que o Senhor se dirige à igreja de Sardes dizendo o seguinte: eu conheço bem as tuas obras. E ele diz a essa igreja: vocês têm nome de que vives, ou seja, vocês têm aparência de que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Sardes era uma igreja sem a menor sombra de dúvidas que a gente pode afirmar que vivia de aparências. Ela era uma igreja que aparentava ser uma coisa, mas na verdade ela era outra. As palavras de Jesus a essa igreja foram bombásticas, ou foram fortes demais, ou talvez mais bombásticas e mais fortes do que o terremoto que destruiu essa cidade no ano 17 depois de Cristo. Na verdade, Sardes tinha adquirido um ano, mas ela não era mais aquilo que de fato ela tinha sido, porque o terremoto tinha acabado de certa parte com ela, de certa forma com ela. Então ela era alguém que aparentava ser uma coisa, mas de fato não era. E Paulo, ou melhor, João e o Senhor Jesus, dirigindo-se exclusivamente a essa igreja, diz o seguinte: olha, vocês aparentam ser algo que vocês na verdade não são. Na verdade, a fama da igreja de Sardes era uma fama de uma igreja notável. Estudiosos afirmam que a igreja gozava de grande reputação na cidade. Era uma igreja bem vista, bem quista. Não existia na cidade nenhuma falsa, ou melhor, na igreja, nenhuma falsa doutrina. Você não vê, por exemplo, em Sardes, as doutrinas dos Baalamitas, como a gente viu em momentos atrás, em outras exposições das igrejas do Apocalipse, nem tampouco dos Nicolaitas, que foi um problema que os Efésios experimentou, muito menos os falsos ensinos de Jezabel. Você não vê nenhuma menção por parte do Senhor, ao dirigir-se à igreja de Sardes, quanto à questão doutrinária, o que nos aponta de forma muito clara, muito equívoca, muito claramente, inequívoca, de que era uma cidade, ou melhor, de que era uma igreja, do ponto de vista teológico, saudável. Ela não possuía discrepâncias teológicas, ela não se deixava levar por falsos ensinos, ela não se deixava levar pelos ensinos dos falsos apóstolos, e nem tampouco daqueles que advogavam para si doutrinas novas e escusas. Quando você olhava, por exemplo, para essa igreja, do ponto de vista humano, você podia dizer que ela era uma igreja viva e dinâmica pelo fato de que não havia aparentemente nenhum tipo de heresia. Você olhava para ela e você dizia o seguinte: essa era uma igreja viva, uma igreja pungente. Todavia, essa era uma aparência ou um rótulo. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. Então, quando o Senhor olha para aquela igreja e diz para ela de que ela está viva, ou melhor, de que ela tem a aparência de que está viva, de que ela está morta, Ele mostra que Ele enxerga coisas que eu e você não enxergamos, porque eu e você somos capazes de enxergar para determinadas comunidades, determinadas igrejas, e achar que elas estão vivas, e na verdade elas não estão vivas, elas estão mortas, pelo fato de que os homens não possuem a capacidade de discernir ou de entender aquilo que efetivamente acontece nas comunidades. E o que o Senhor Jesus diz é o seguinte, de que ela aparentemente parecia saudável, mas não era saudável. Agora, uma coisa interessante também é que essa igreja, diferentemente das outras igrejas, ela não sofreu perseguição, ela não sofria perseguição. Na verdade, a gente pode dizer, em outras palavras, que o diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro, pelo fato claro de que ela estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Outras igrejas você vê no Apocalipse de que elas sofreram perseguição, mas Sardes não. Sardes ela não tinha nenhum tipo de perseguição.
ela não tinha nenhum tipo de pressão por parte do Império Romano. Era como se fosse uma igreja que estava bem acomodada na cidade, que se relacionava bem com a cidade, uma igreja aparentemente saudável, uma igreja que não tinha heresias, que não tinha distorções, que ninguém cantava sabor de mel. Era uma igreja absolutamente diferenciada. Todavia, a igreja parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. O que me faz lembrar de muitas das nossas comunidades nos nossos dias. Eu não sei se você já se deu conta, mas nossas igrejas estão lotadas de crentes nominais, que aparentam estar vivos, mas na verdade estão mortos. Que aparentam ser espirituais, mas que no fundo são carnais. São pessoas que conjugam o evangeliquez com propriedade, e é muito interessante isso, porque você chega em determinadas comunidades, as expressões usadas, ou o evangeliquez conjugado, traz a impressão, a aparência, efetivamente, de que aquela pessoa é uma pessoa separada, porque a gente tem a ideia, ou a impressão, de que quanto melhor, ou quanto mais diferenciado for o linguajar da pessoa, mais parecido com o crentez, ou melhor conjugado o crentez que ele tiver condições de conjugar, a impressão que a gente tem é que mais santo essa pessoa é. O que o texto nos ensina é que, assim como Sardes, em nossas igrejas muitos aparentam estar vivos, mas na verdade estão mortos. Conjugam o evangeliquez com propriedade, mas estão mortos. Colocam frases de efeito no Facebook, mas estão mortos. Eu acho muito interessante isso, né? Quando você levanta pela manhã e quando você acessa as redes sociais, você vê os crentes cheios de frases de efeito. Eles falando expressões de louvor a Deus, ou pedindo que Deus abençoe o dia, ou trazendo alguns versículos bíblicos, alguma coisa parecida, mas que não está relacionado diretamente ao seu modo operandi de viver. Há crentes, por exemplo, que conjugam as expressões religiosas, ou que colocam expressões religiosas, ou que repetem, por exemplo, expressões bíblicas do Novo Testamento, do Antigo Testamento, da Palavra de Deus, das Escrituras, com uma frequência enorme, que invocam uma espiritualidade, mas que não frequentam a igreja, que aparece uma vez ou outra no culto, que não desenvolve relacionamentos profícuos, ricos, saudáveis. Há aqueles que combatem o Pokémon, dominando como jogo do diabo, mas estão mortos. Essa semana eu postei um texto, ou uma frase, falando da capacidade dos crentes de dualizar e demonizar as coisas. O tal do Pokémon começou a ser jogado no Brasil, e já surgiu um bocado de gente dizendo que é coisa do cão, do capeta, da coisa ruim, do cramulhão, e trazendo todo tipo de adjetivo possível. Eu fiz uma observação, eu disse o seguinte, que os evangélicos são interessantes. Eles consideram do cramulhão até que a versão gospel seja criada. Se criarem, por exemplo, o esmilinguim do gospel Pokémon, de demônio se transforma em santo, de diabo se transforma em coisa de Cristo, pela capacidade que a gente tem de dualizar as coisas. São crentes assim, que têm uma aparência, que conjugam o evangeliquez com propriedade, ou que usam frases de efeito no Facebook, ou que fecham os olhos na hora do culto para orar, mas são incapazes de desenvolver uma espiritualidade de oração. É gente que aparentemente está viva, mas no fundo está morto. Quando Jesus examinou a igreja de forma profunda, ele disse: não achei as suas obras íntegras. Há uma frase do teólogo J.I. Packer que diz que existem igrejas cujos cultos são tão solenes que parece como um caixão florido, ou seja, lá dentro tem um defunto. Em Sardes havia crentes espiritualmente em estado terminal. A maioria dos crentes em Sardes
tinham seus nomes escritos no rol da igreja, mas não tinham seus nomes escritos no rol do livro da vida. Isso fica muito claro durante a leitura dessa carta. Havia também, nesse contexto, crentes doentes, fracos na fé, em fase terminal. O mundanismo tinha adoecido a igreja, o pecado tinha matado a vontade daquele povo de buscar as coisas de Deus. Então, o Senhor se dirige àquela igreja dizendo o seguinte: olha, vocês aparentemente acham que estão vivos, mas vocês estão mortos. Vocês têm a capa da religiosidade, vocês expressam religiosidade, vocês conjugam o evangeliquez como religiosos o fazem, vocês têm frases de efeito, mas a vida de vocês aponta para o fato inequívoco de que vocês estão afastados da vida, vocês estão mortos espiritualmente. E aí o Senhor se dirige a eles e diz o seguinte: vocês precisam ser vigilantes. Sardes caiu porque não vigiou. E repare, o Senhor faz a ligação do texto, ou melhor dizendo, da experiência que Sardes tinha vivido outrora, de que eles se achavam tão autossuficientes, eles se achavam tão bons, eles se achavam tão especiais, eles achavam que eram tão perfeitos na sua proteção, na proteção da sua cidade, que os seus muros eram tão inexpugnáveis, que foram tomados pela arrogância e não vigiaram, e por não terem vigiado, os inimigos entraram e destruíram a cidade. A cidade de Sardes foi invadida e dominada 2 vezes, porque se sentia muito segura e não vigiou. Crentes aparentemente mortos espiritualmente, eles se transformam em pessoas insensíveis. Eles transformam-se em indivíduos que não têm mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. São pessoas que, de certa maneira, ouvem a voz de Deus, ouvem a voz do Senhor, os exortando, os chamando, os confrontando em seus delitos, em seus pecados, em suas transgressões, mas mantêm-se impedernidos. Eles acham que nada vai lhes acontecer, porque são arrogantes. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiasse, ela iria lidar com a possibilidade concreta e tangível de experimentar o ladrão da noite de forma inesperada. O que nos ensina que a igreja precisa estar vigilante contra as ciladas de Satanás e contra a tentação do pecado. O texto diz que alguns membros da igreja de Sardes estavam sonolentos e não mortos, eles não tinham morrido. Havia 2 grupos ali, uns que já estavam mortos mesmo, eles tinham se acostumado à religião, eles tinham se acostumado ao cristianismo, eles tinham se acostumado a dominicalmente estar na igreja, digamos assim, eles tinham se acostumado aos jargões, às expressões religiosas do tempo. Não havia mais neles nenhum tipo de temor ou tremor, nem tampouco disposição de servir e de viver a Deus. Eles eram pessoas que estavam mortas, literalmente ipsiliteris mortas, mas viviam aqueles também que estavam sonolentos. A oração ou a exortação do Senhor aos irmãos de Sardes era de que eles precisavam acordar, de que eles não deviam ser acomodados, nem tampouco indiferentes às coisas de Deus, de que eles não podiam mais continuar sem apetite espiritual, de que eles não podiam mais deixar de vibrar com as coisas celestiais. Você já se deu conta que às vezes isso acontece com muitos que estão no nosso meio? Muitos que estão em nossas igrejas, olha para o culto e fala: a palavra é boa, eu sei que não vai sair do púlpito nenhum tipo de heresia, eu sei que eu não vou ouvir nenhuma distorção bíblica, que a mensagem que vai ser trazida é uma mensagem genuína. Muitos que vivem uma espiritualidade de aparência, conjugam o evangeliquez, usam os jargões, vivem no Facebook, nas redes sociais, dizendo expressões de religião ou religiosas, ou algumas outras manifestações que apontam para a fé, mas estão mortos, ou estão quase mortos. O que o texto diz
é que esses crentes estavam com o pé na cova, espiritualmente, e o Senhor vai a eles e os confronta, dizendo que eles precisavam vigiar, estar atentos, porque os tempos são maus. Os perigos são sutis. Os dardos inflamados do adversário das nossas almas são lançados dioturnamente sobre nossas vidas. E dioturnamente, às vezes, nós somos tentados a ceder a essas pressões. Em Sardes, os crentes não estavam sendo mortos pela espada do mundo, mas estavam sendo mortos pela amizade do mundo. Eu vou repetir isso. Em Sardes, os crentes não estavam sendo mortos pela espada do mundo, mas estavam sendo mortos pela amizade do mundo. Repito, a igreja de Sardes não era uma igreja herética e apóstata. Não havia heresias nem falsos mestres. A igreja não sofria perseguição. A igreja não sofria as consequências de ensinos falaciosos. A igreja não era importunada pela oposição dos judeus. A igreja era ortodoxa. Contudo, apesar disso tudo, ela estava morta. E o que o Senhor está dizendo para eles é o seguinte: apesar dela estar morta, existe ainda um remanescente. E esse remanescente deve estar vigilante, para não cair em pecado. E deve também preservar os que faltam, ou os que ainda não caíram, ou os que ainda não apostataram. A fé destes, a fim de que não caiam e não experimente a extinção. Antes, pelo contrário, restabelecendo sua chama e seu ardor pelo Senhor. Deixe-me andar um pouco mais e caminhar para o final do sermão. Como em todas as cartas, meus irmãos, o Senhor, depois de ter exortado a igreja, Ele se dirige a essa igreja trazendo promessas aos vencedores. Depois que Ele exorta a igreja dizendo que eles pareciam estar vivos, mas na verdade eles estavam mortos, o Senhor diz a eles o seguinte: que o vencedor, ou que os vencedores seriam vestidos de vestiduras brancas. Por que Ele diz isso? Ele diz isso porque a maioria dos crentes de Sardes tinham contaminado suas vestiduras com o pecado. Esse tinha sido o problema. Eles não estavam mais limpos, eles não estavam puros, eles tinham se envolvido com o pecado. E é interessante, quando a igreja não sofre nenhum tipo de perseguição, ela se torna mais tendenciosa em ser amiga do mundo. Você não vê esse mesmo problema acontecendo em outras igrejas que foram perseguidas, porque quando perseguidas, eles precisavam ser firmes em sua postura e seu posicionamento, mas Sardes não tinha perseguição. Era uma igreja que estava vivendo maravilhosamente bem, muito parecida talvez com algumas igrejas do Ocidente, que não tem nenhum tipo de dificuldade, que não tem nenhum tipo de problema. Às vezes me faz lembrar de algumas igrejas nos Estados Unidos da América, ou até mesmo no Brasil. Igrejas prósperas, igrejas ricas, igrejas bem-sucedidas financeiramente, igrejas que os membros são pessoas bem posicionadas na sociedade, igrejas do ponto de vista da ortodoxia saudáveis, onde o púlpito ele não traz nenhum tipo de falso ensino, de falácia ou de ensinamentos equivocados, mas uma igreja morta por causa da sua amizade com o mundo. O Senhor diz o seguinte: que quem vencesse receberia vestes brancas. E dentro do contexto escriturístico, as vestes brancas sempre simbolizaram pureza, santidade e vida separada. O que me faz lembrar de um verso bíblico escrito pelo escritor
dos Hebreus, que diz que sem santidade ninguém o quê? Verá a Deus. Sem santidade, diz o texto, ninguém verá o Senhor. Era uma igreja que não tinha problemas, mas era uma igreja que estava vivendo no pecado e em pecado. Era uma igreja que tinha se acostumado aos valores do tempo e que achava os valores daquele tempo, daquela era, absolutamente normais. Era uma igreja que estava vivendo numa cidade idólatra e que não se incomodava com a idolatria. Era uma igreja que estava vivendo numa cidade promíscua, de grande promiscuidade, de grande perversidade sexual, e não tinha nenhum tipo de sentimento de incomodação. Aquilo para ela tinha se transformado normal, natural, e é por isso que o Senhor diz o seguinte: vocês estão mortos, vocês parecem estar vivos, vocês parecem ser crentes fervorosos, vocês parecem ser pessoas que estão comprometidas com Deus, mas vocês não estão, porque vocês são coniventes com o pecado, as vestes de vocês estão sujas. Mas o Senhor diz aos que vencerem, ou seja, aos que perseverarem, aos que não tomarem a forma desse mundo, receberão uma veste branca. E a promessa é de que os que são santificados e que vivem em santidade, esses verão a Deus. Mas em segundo lugar, o Senhor diz o seguinte: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O que nos traz o seguinte ensinamento: quem não se envergonha de Cristo agora, terá o seu nome proclamado por Cristo no céu. Quando uma pessoa morre, nós vamos ao cartório e damos entrada no atestado de óbito. O atestado de óbito literalmente é o seguinte: nós estamos diante da justiça, da lei, do país, da sociedade, tirando o nome daquela pessoa do livro dos vivos, digamos assim. Estamos dizendo que eles não fazem parte, ou que ele não faz mais parte do rol de vivos. Os nomes dos mortos não constam no registro dos vivos. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: a igreja fiel, ou uma igreja fiel, é uma igreja composta por salvos, e os salvos jamais terão os seus nomes tirados do livro da vida, do rol do céu. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nesta vida, não têm seus nomes escritos no livro da vida. É por isso que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês parecem que estão vivos, mas vocês estão mortos. Meus irmãos, existe uma grande quantidade de pessoas, membros de igreja, frequentadores de igreja, que participam dos ministérios da igreja, que trazem suas contribuições financeiras à igreja, que servem aparentemente a Deus nos ministérios distintos da igreja, que são ativos da igreja, que têm os seus nomes escritos no rol de membros da igreja, mas não têm os seus nomes escritos no livro da vida, e se morrerem vão para o inferno. Olha que coisa dura! Olha que verdade o Senhor está dizendo aqui para Sardes. Está dizendo o seguinte: vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. O nosso nome pode constar no registro de uma igreja e não constar no registro do livro de Deus. Ter apenas a reputação de estar vivo é insuficiente. Porque quando você morrer e você bater na porta do céu e dizer o seguinte: cheguei, vamos fazer uma ilustração aqui. Cheguei, gostaria de entrar. O anjo vai olhar para você e falar assim: entrar aqui por quê? Não, porque eu frequentei a igreja 30 anos da minha vida. Eu era um membro ativo da comunidade, não faltava os cultos.
Eu era uma pessoa que cantava todas as canções. Eu trabalhei como professor de departamento infantil. Eu cuidei de casais. Eu fiz um bocado de coisa. E eu era também uma pessoa que contribuía financeiramente com a igreja. Participei de muitas campanhas da prosperidade e dei muito mais do que podia. E o anjo vai falar o seguinte: mas o seu nome não consta no livro. E aí? Quando nós chegarmos na eternidade, não nos adiantará dizermos a Deus: eu era frequentador de igreja. Em terceiro lugar, diz que o Senhor confessará o nosso nome diante do Pai e dos anjos. É como se fosse o seguinte: nós batêssemos no céu e o Senhor abrisse a porta e falasse: Pai, esse é aquele que foi justificado por mim, esse é aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, esse é aquele que viveu em novidade de vida, esse é aquele que nasceu de novo. E ouvirá do Senhor Todo-Poderoso dizendo: entrai no gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Vamos à aplicação do texto. O texto nos traz 5 exortações do Senhor à igreja de Sardes, que servem de exortação à igreja de Cristo em nossos dias. E são elas: a primeira, seja vigilante. Lembra do texto bíblico que diz que a soberba precede a ruína? Sardes dizia: minha cidade, nossa cidade é inabalável. Ninguém pode entrar nela. Ninguém vai destruí-la. Nossos muros são firmes como rocha. Nós estamos prontos aqui para vencer todos os adversários e nada nos derrubará. Mas tinha uma brecha no muro por onde os adversários entraram e por onde eles foram destruídos. E geralmente é assim. A soberba precede a ruína. As Escrituras nos ensinam: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Às vezes a gente vai achando, vai tendo aquele sentimento: não, eu estou bem. Isso pode acontecer com outra pessoa, pode acontecer com outro indivíduo. E aí a gente vai vivendo debaixo de uma arrogância absurda. E a gente vai se afastando dos caminhos de Deus. A gente vai considerando as coisas absolutamente naturais. E quando a gente menos percebe, o adversário das nossas almas dá com ímpeto e nos derruba. Nos derruba. Seja vigilante. Vigiai e orai, disse o Senhor aos seus discípulos. Esteja atento às propostas deste mundo. Esteja atento àquilo que o adversário das vossas almas coloca diante de ti, diante de vós, que aparentemente parecem ser coisas boas, mas que no fim pode te levar a mais absoluta a situação de depravação e de desespero espiritual. Vigie. Segundo lugar, a segunda exortação que foi dada pelo Senhor é: consolida o resto. Essa expressão no original significa fortaleça. Ele está dizendo o seguinte: tem gente que já está morta, mas tem outros que ainda estão vivos ainda, mas que estão dormindo. Fortaleça esses. Talvez você não tenha morrido, talvez você esteja dormindo, talvez você esteja entrando num estado de apatia. Sinceramente, meus irmãos, eu não consigo entender crentes que faltam 3, 4 cultos no domingo com a maior naturalidade, que não aparecem no culto para servir a Deus. Alguma coisa está errada. Não nasceu de novo. É impossível, a não ser que hajam razões absolutamente justas. O crente não tem desejo de estar na comunidade dos santos, na comunhão santos, como dizia Lutero.
fortaleça. Tem irmãos nossos espalhados pelo mundo que dariam a sua vida para poder participar de uma reunião com liberdade e adorar a Cristo, e não podem, porque se fizerem são mortos. Consolida, fortalece. Terceira exortação: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. É exatamente isso que o texto diz lá em cima. Verso 3: lembra-te, pois, do que tens ouvido e recebido. O que você tem ouvido? Essas mensagens do Apocalipse são exortações que o Senhor está trazendo à nossa igreja. Você tem ouvido? Lembra-te. Mas não somente lembra-te. Em quarto lugar, há uma outra exortação. Ele diz: guarda aquilo que você ouviu. Porque a gente pode ouvir, e como diz o ditado popular, entrar por um ouvido, sair por outro. Não é assim? Quantas vezes nós ouvimos um sermão, ouvimos uma pregação, e a gente fala: meu Deus, que palavra boa, essa palavra de Deus, e aí vai embora e esquece imediatamente tudo aquilo que foi pregado. Já volta às práticas comuns do erro, como se nada tivesse acontecido. Guarda-o. E esse guardar vai te levar a uma quinta atitude. Que atitude é essa? O próprio texto diz no verso 3: arrependa-te. Meus irmãos, não existe salvação sem arrependimento. Não existe vida eterna sem abandono de pecados. Não existe vida eterna sem santidade. Não existe vida eterna sem resposta ao Senhor. Arrependa-te. Mais uma vez, voltemos à ilustração do cara que morre e que chega no céu. Ele chega no céu, bate a porta, e o anjo fala para ele: o que você quer aqui? Ele diz: eu quero entrar. E o anjo responde: deixa eu ver se o seu nome está no livro. Eu não estou vendo o seu nome aqui. E aí ele diz o seguinte: olhe de novo, veja se no final do texto, ou no final dos nomes, o meu nome não está escrito em tinta vermelha pelo Salvador. E aí o anjo olha para o livro e fala o seguinte: rapaz, eu vou olhar, mas eu estou vendo aqui, você viveu dessa forma que está relatado aqui, você cometeu todos esses tipos de pecado? E ele diz: sim, eu cometi. E ele falou: como é que você ousa vir aqui? E ele fala: procura no final do livro em tinta vermelha. E aí o anjo olha para o final do livro e vê o nome dele escrito em tinta vermelha, escrito o seguinte: justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Arrependa-te. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, verso 5. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Não ameis o mundo, como diz o apóstolo João, e nem as coisas que estão no mundo. Amemos a Deus. Arrependamos dos nossos pecados. E mudemos o nosso comportamento. Se você está sonolento, lembra de Efésios que diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Se você está acostumado ao pecado, abandone-o e volte ao Senhor, porque Ele vem. E em breve Ele vem. E em breve Ele voltará. Ao som da trombeta, o Senhor há de despontar nos céus, e todo olho verá. Os mortos ressuscitarão primeiro, e encontrarão com o Senhor, e nós, os que estivermos vivos, também o faremos. E todos os homens verão que Jesus Cristo é o Senhor, e o confessarão. E entraremos no reino eterno, no novo céu e na nova terra, e viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém.